Então, vamos agora seguir com a Ana Paula Avelar e voltar aos textos, na prática. O desenho de uma batalha no Memorial de Jorge Diani. E pronto, e vou-lhe dar a Ana Paula Avelar, portanto, somos os dois os responsáveis pelo projeto. Portanto, vamos ter agora a perspectiva não da parte da iconografia, mas da parte do texto. Pode começar, Ana Paula? Posso? Ok. Obrigada. Portanto, muito boa tarde a todos, desde há 10 minutos atrás, e portanto do café ou do chá. E eu que vos vou falar exatamente do desenho de uma batalha no Memorial de Jorge de Rining. A escrita, e vou-me servir exatamente do texto escrito para não ultrapassar o tempo e para que nós possamos, portanto, depois também ter tempo para dialogar e eu tentei aqui sistematizar algumas das ideias que venho trabalhando relativamente à ligação entre o texto e a imagem. Ora, a escrita da guerra nos finais do século XVI, princípios do XVII, foi concebida no contexto do imaginário imperial compósito hispano-português decorrente da união das coroas ibéricas, pelo que Memorial de Jorge de Rining sobre os reinos de Marrocos entre 1603 e 1613 deve ser lido, na minha perspectiva, atendendo a este contexto. Rining oferece ao seu leitor uma história recente de Marrocos, a que baliza entre 1613 e 1613, seguindo o princípio coevo, na minha opinião, da aliança entre a escrita e o desenho na representação de um espaço. A expressão do que considera ser inovador neste presente histórico formula-se também, segundo a minha perspectiva, no que Benoît Gaudin considera ser a procura de reconhecimento e prestígio individual. O Memorial de Jorge de Rining e a sua descrição de um passado recente é concebida, ou melhor, defendo eu, como meio para melhorar exatamente esse presente. Eu vou agora servir do PowerPoint, se conseguir, portanto, fazer aqui. Portanto, o Memorial de Jorge de Rining concebe, portanto, como meio para, ele escreve-o como meio de melhorar o seu presente. Quando Rining relata a história dos reinos de Marrocos entre 1613 e 1613, recorre a desenhos que complementam a descrição textual. No entanto, ele não explica, o autor, como os mesmos devem ser compreendidos no seu fluxo narrativo, funcionando a sua presença como complemento do mesmo, daquilo que ele vai narrando. Possuímos duas representações gráficas que esboçam duas panorâmicas aéreas, elas estão aí representadas. A primeira, no início do manuscrito, portanto, a superior, e a inferior, que se encontra exatamente aposto ao final, no final do manuscrito, portanto, é decomposta, na minha perspectiva, não só, em 3 cenas de uma das batalhas narradas por Rining e que está exatamente colocada no final. O primeiro desenho, eu peço desculpa, vou tentar minorizar aqui para ele ficar mais visível. Ok. Portanto, o primeiro desenho, inserido no início do manuscrito, traça a disposição, acho que voltei aqui, exatamente este. O primeiro desenho, inserido no início do manuscrito, traça a disposição oval das tendas beduínas, fora do forte, a fortificação e as reservas de água, a lagoa, os poços e o rio. A representação visual está confinada, segundo a minha perspectiva, à estrutura do espaço, sem que encontremos nenhuma figuração humana, ao contrário do que acontece nas 3 cenas finais que compõem a panorâmica final. Nesta, retratam-se os diferentes movimentos da batalha de Mars al-Hamad, que ocorreu a 14 de novembro de 1606, aliás, esta identificação foi-me fornecida exatamente pelo Luís Costa e Sousa, e esta batalha, no fundo, ocorreu entre Malawai Abu Faris, o Moulay Boufer da crónica, e o sobrinho Malay al-Shaikh, referido como Moulay Abdallah. No texto, Rining tinha descrito o movimento das tropas em combate e os sucessos e fracassos assim alcançados. Através dessa descrição, compreende-se como os exércitos foram constituídos e como a artilharia foi posicionada de acordo com as características do terreno.
Usando legendas explicativas das cenas, foram identificados tanto os beligerantes como os seus aliados. Atente-se na referência aos corsários ingleses de Muley Abdallah, os esquemas dos combates são esboçados recorrendo a diferentes cenas que revelam os movimentos das tropas. Este memorial oferece-nos o fluir de uma tradição, a do registro de atos militares. A sua inovação, considero eu, reside no facto de a escrita da história e de uma memória pessoal se entretecerem neste discurso. Através da sua leitura analítica, vislumbram-se as intenções do autor, diferentes redes de contacto e ambientes culturais, expondo-se uma época, o final do século XVI e inícios do século XVII, e registando-se um conjunto de acontecimentos históricos dentro de um arco temporal específico. Este texto expõe os encontros entre diversos horizontes culturais, emergindo um discurso que claramente declara que a escrita da história serve o Império. Os relatos históricos são um dos géneros usados para a obtenção do reconhecimento social e, no caso específico do memorial, visou obter a proteção do rei Filipe III de Espanha. Assim, quando o autor dirige a sua obra ao monarca, afirma que ela procura fornecer informações úteis para que se reforce a presença espanhola em Marrocos. É preciso ter em conta que a Espanha foi, na formulação de Eliot, uma monarquia compósita. E ao ser o centro da monarquia compósita, Espanha, que se encontra espalhada pela Europa, manifesta-se exatamente o enorme poder do rei de Espanha. As suas necessidades geraram uma forte atração gravitacional sobre aquilo que alguns, como Ibn Casalinha, defende, os oficiais mecânicos, os inventores e os intelectuais de todo o mundo. A expansão ultramarina foi a resposta de Espanha à geoestratégia otomana para o Mediterrâneo, bem como a indisciplina que percorreu o seu império. O Mediterrâneo foi um espaço que permitiu a expansão imperial, quer, obviamente, do Império Otomano, quando avançou através do Mediterrâneo Ocidental, quer da dupla monarquia ibérica, quando procurou assegurar o seu controle do norte da África. Como Jane Burbank e Frederick Cooper sintetizaram no seu livro sobre os impérios, limitados pela volatilidade da soberania na Europa, Carlos V, Filipe II, Filipe III e Filipe IV uniram a Espanha europeia e as suas ramificações americanas através da deferência a um mesmo monarca, afinidade religiosa, capacidade coerciva e administrativa do Estado e proteção contra outros impérios. O espanhol tornou-se a língua hegemónica e o catolicismo foi imposto como a religião do império. A estreita interação entre uma igreja e uma dinastia, bem como entre a monarquia e os senhores da terra, sinalizou um novo universalismo baseado numa só civilização europeia cristã, espalhada a novos continentes. Já para os otomanos, o princípio fundamental da universalidade imperial era a inclusão pragmática sob o governo de um sultão, oferecendo a proteção das práticas religiosas e consuetudinárias já existentes, assistindo a uma fusão subtil da lei islâmica imperial e da burocracia desligada, idealmente, de qualquer poder familiar permanente. É no quadro destes dois macro-impérios, otomano e Habsburgo, que o memorial de Jorge de Heening deve ser lido. Através dos seus dados biográficos, de Heening, podemos perceber estas práticas distintas da governação imperial e a forma como a sua vida, a própria vida de Heening, exemplifica um padrão. Em 1597, Heening deixou a Flandres e deambulou por toda a Europa. Durante 4 anos permaneceu na Turquia, sob a proteção imperial, e serviu como alfavqueque, ou seja, resgatou cristãos cativos no tempo do sultão de Mehmed III. A sua permanência de Heening no Império Otomano revela a anteriormente referida pragmática inclusão social sob o domínio do sultão. Já em 1605, e quando já reinava Abu Farriz Abdal, alcançou Marrakech, onde continuou a resgatar cristãos cativos, mas agora por sua própria iniciativa.
Ainda como alfaqueque, continuou a servir o novo monarca, Moulay Zaidan. Note-se que os mouriscos que se tinham refugiado em Marrocos após a sua expulsão de Granada estavam a exercer pressão sobre os governantes para iniciar a guerra contra a Espanha, uma vez que Marrocos tinha formado alianças com alguns inimigos da coroa espanhola, tais como a República dos Países Baixos. Hining testemunhou os esforços de Moulay Zaidan para conquistar Tetuan e controlar outros lugares estratégicos no norte de Marrocos. Após a derrota de Moulay Zaidan por Abu Mahali, Hining foi obrigado a deixar Marrocos e a fugir para a Espanha, onde chegou em novembro de 1612 sem quaisquer bens. Antes de partir, Hining tinha gasto todo o dinheiro que tinha para resgatar 5 prisioneiros cristãos. Uma vez em Málaga, Hining entregou estes cristãos às autoridades locais antes de se mudar para a corte espanhola, onde procurou a proteção de Filipe III. A sua antiga rede de contactos, a sua experiência com os sultões otomanos e talvez o aspecto que eu considero mais importante, o seu conhecimento da política marroquina, foram as suas mais-valias. Os conhecimentos de línguas, nomeadamente italiano, francês, inglês, flamengo, árabe e castelhano, ajudaram-no em todas as suas atividades, como declarou nos textos redigidos em Espanha. Na corte de Filipe III, Hining recebeu a proteção de um dos mais próximos validos do imperador, o Duque de Lerma, que o convidou a escrever sobre a sua experiência marroquina. Como Henry Cayman atentamente observa, Filipe III aplicou estratégias diplomáticas que têm sido utilizadas, e isto são palavras de Cayman, no mundo contemporâneo para a chamada coexistência pacífica. Por outras palavras, procurou Filipe III a coexistência sem minar os princípios ideológicos. Isto é a perspectiva de Cayman. Ora, a política externa de Filipe III foi concebida de modo a pôr fim aos conflitos em curso. Em 1609, o imperador selou um cessar-fogo com a Inglaterra e em 1611 assinou uma aliança com a França. O conhecimento de Hining sobre a realidade marroquina poderia contribuir para o reforço da presença espanhola naquele espaço. Os relatórios escritos por Jorge de Hining influenciaram efetivamente a estratégia desenvolvida pelo Conselho do Rei no sentido de reforçar, por exemplo, Mamora. No entanto, o Conselho Régio não estava inclinado a prosseguir outras ações militares e em 1613-14 Jorge de Hining escreveu o seu memorial com o intuito de ver ultrapassada tal resistência. Neste apelo direto ao imperador, Hining argumentou que os reinos marroquinos deveriam ser conquistados, tendo aliás sido aconselhado pelo Duque de Lerma a explicar quais as ações que deveriam ser tomadas após a vitória naqueles territórios, a fim, obviamente, de se manter o controle espanhol naquele espaço. Este valido de Filipe III esperava que um relato das recentes guerras em Marrocos, 1603-1613, levasse o imperador a intervir naquele espaço, procurando assim resolver as tensões que ainda subsistiam. Apesar de várias tentativas para apresentar as suas ideias, Hining não conseguiu chegar ao imperador, permanecendo as suas propostas claramente enredadas na burocracia. Eventualmente, em 1616, abandonou estes propósitos. No entanto, Hining continuou a escrever aos grandes e poderosos de Espanha sobre assuntos europeus. Usando as suas redes de contactos, Jorge de Hining forneceu informações privilegiadas a Filipe III até à morte do monarca em 1621. Nos seus diferentes textos encontramos informações tão distintas como as que descrevem o que acontecia, por exemplo, no Danúbio, a atividade inglesa na América, a presença holandesa nas Filipinas, as influências austríacas, dinamarquesas, polacas, noutros cenários diplomáticos. Já no que concerne os assuntos internos, Hining concentra-se nos problemas económicos que afetam a monarquia espanhola. No discurso de Hining, discurso que trata de los requisitos y órdenes que debe haber en la economía conventual de la monarquia espanhola para que sea perfecta, ele traça os requisitos que devem ser satisfeitos para se atingir o perfeito governo, apoiando o estabelecimento de 2 empresas comerciais, uma para o Báltico, com sede em Sevilha, e outra para o Atlântico, com sede em Lisboa. Neste extenso manuscrito, portanto, o discurso para a defesa exatamente da perfeição da monarquia, ele defende um ideário reformista
e, apesar de visar soluções inovadoras, respeita a tradição na que esta oferece de bom. Tal é o caso, por exemplo, quando examina o Conselho do Rei e declara não querer mudar nada, mas apenas sugere a criação de uma junta que deveria funcionar como primeira instância de governo. Tanto os seus conhecimentos como as suas capacidades serão muito úteis a Filipe IV, que suceder ao trono, portanto, no trono imperial espanhol. O novo homem forte do imperador, Gaspar de Guzmán y Pimentel, o conde duque de Olivares, irá protegê-lo e entre 1621 e 1622, Henning será destacado para Londres, encarregado dos assuntos diplomáticos. Nos anos seguintes, viajou pela Polónia e Alemanha, fechando este círculo em 1627. No entanto, é de salientar que foi em 1614 que Henning declinou a ideia imperial dos Habsburgo no seu memorial às guerras marroquinas, 1603-1613. O bilinguismo do autor permitiu-lhe escolher o espanhol como metáfora para a unidade e autoridade imperial. Na sua visão, a guerra contra os infiéis era um símbolo de um rei católico que assim servia a Deus e ao cristianismo. Apesar das pesadas despesas envolvidas, ele garantia a paz, ou melhor, esta atuação garantiria a paz no Império Cristão de Filipe III, imperador à data da escrita do memorial. A referência a estas guerras marroquinas seria assim instrumental para moldar, na minha opinião, o que ele pretendia fazer, que seria, no fundo, estas guerras como instrumento para moldar o domínio dos Habsburgo em terras africanas. Um novo universalismo é, pois, inerente ao texto de Henning. É o universalismo do Império dos Habsburgo, ancorado numa ideia medieval que visava uma nova e única civilização cristã europeia. O outro é o muçulmano que ele retrata, recorrendo a um estereótipo, o infiel, que deve ser subjugado a fim de alcançar esta ideia de império. O ato de escrever a história serve o império, e a guerra é um dos seus principais instrumentos. No seu memorial, Henning utiliza a cronografia para enfatizar a relação entre um facto e outro, e entre um conjunto diferente de acontecimentos e circunstâncias. Os episódios assinalados são definidos pelas suas relações com outros episódios. Assiste-se assim a uma sucessão de acontecimentos únicos, bons ou maus, alegres ou dolorosos. Não nos deparamos com uma cronografia cíclica nem linear. Assiste-se sim a um entretecer de uma crónica com a posição do narrador-autor. Embora o manuscrito não estivesse formalmente organizado em secções, Henning explicou a estrutura que tinha usado no memorial num outro texto, que eu aliás já citei, o tal discurso, portanto, para a monarquia perfeita. A informação aí contida, portanto, no discurso, permite-nos perceber que o memorial foi escrito em 4 partes. Na primeira, descreve brevemente as condições geográficas, económicas e sociais dos reinos de Marrocos, sublinhando o facto de, na sua opinião, não beneficiarem plenamente da sua riqueza. A segunda secção relata as guerras civis, especificamente, entre 1613 e 1613, que são expostas num discurso historiográfico extremamente sucinto e conciso. Os esboços das batalhas indicam explicitamente as ações das lutas. Além disso, a narrativa adota um estilo convencional dos relatos de batalhas, seguindo uma tradição descritiva, onde se apresentam as fases subsequentes da ação militar. Porém, Henning inova quando se serve do desenho para clarificar e complementar a escrita. É o caso quando, ao relatar a vitória de Muley Abdallah, Henning esboça os cossaios ingleses. Aliás, uma parte de um detalhe de uma panorâmica da panorâmica final que eu já vos tinha apresentado. Ele assinala no seu manuscrito que todos os derrotados já tinham fugido e os cristãos continuavam a usar artilharia. Portanto, na descrição é isto que ele vai narrando. Ainda que, segundo ele, tal fosse em vão, pois a pólvora não era suficientemente potente e a maioria das peças eram de ferro, o que limitava o seu uso.
se fossem demasiado carregadas, afirma ele, de modo a alcançar os inimigos, elas estourariam. A terceira secção do memorial é dedicada ao governo e aos rendimentos dos reinos marroquinos, Marrakech, Fez e Sus. Hining argumenta que estes reinos tinham sido devastados por guerras internas, que apenas levaram à morte e destruição e que a injustiça tinha prevalecido. Ele alerta o imperador para o facto de os dos reinos marroquinos serem frequentemente devastados por lutas entre os seus reis, batalhas, mortos e longos anos de pestes e fome, palcos da ira dos seus reis, que, como escreve, maliciosamente, a sangue frio, mataram os poderosos do reino, não sendo por isso justo. A quarta e última secção é o corolário de uma narrativa, baseada nos acontecimentos que tinham sido eficazmente descritos, declarando que considerava serem estas, aquelas questões que ele tinha apresentado, as principais razões para a conquista de Marrocos. Hining suportava esta visão no facto de considerar que a primeira obrigação imperial era o serviço a Deus, devendo por isso conquistar os reinos de Marrocos, o monarca, o imperador, pois estes eram infiéis. Tal posição será, além do mais, reforçada pelo facto de, em tempos passados, os reinos da Espanha terem estado submetidos ao poder muçulmano e os senhores de Espanha desejarem essa conquista e quererem vingar o passado. Na sua opinião, de Hining, a riqueza marroquina traria mais rendimentos à Espanha do que as Índias, uma vez que a presença física do Império Espanhol nestas áreas seria amplamente reforçada. Hining traça o quadro geopolítico de Marrocos no contexto da política europeia. Nas palavras de Hining, ecoa uma noção de Espanha como uma terra imperial, cujo epicentro seria o continente europeu, sustentado pelo espaço marroquino. Aqui uma inversão da sua visão, de reforço daquilo que são as suas ideias principais. Além disso, ele acreditava que na conquista de Marrocos os ganhos seriam superiores aos gastos. A chave do sucesso de Filipe III residia na capacidade, segundo Hining, de identificar os fatores que tinham levado ao fracasso as tentativas anteriores de conquista de Marrocos. E o memorial forneceria tais explicações, portanto, seria o seu instrumento. Segundo Hining, o imperador possuía, tanto na Flandres como em Itália, ou em outros espaços do seu império, um grande número de guerreiros que eram custeados pela coroa, sendo que alguns deles poderiam abraçar exatamente este projeto. A conquista destes reinos daria substantivos rendimentos, colocando, como escreve Hining, os maometanos sob o lema do Império, o espanhol, sob o lema plus ultra, isto é, mais além. No memorial de Jorge de Hining flui a noção de que uma das contribuições do humanismo foi a capacidade de retratar a guerra como um fenómeno secular feito pela mão humana, como defende, aliás, Hale. Ora, este texto, na minha opinião, encarna o paradigma de uma era que procura uma nova ideia de império e formula um novo universalismo, baseado numa única civilização cristã europeia. O memorial texto de Hining de uma guerra, de um espaço, o africano-marroquino, adequa-se a esta nova concepção imperial, a transmitida por um viajante que peregrina pelos modernos impérios europeus e defende o seu imperador. Obrigada. Então, obrigada, Ana Paula. Foi mesmo impecável, estamos mesmo dentro do horário. Quero agora. Eu peço desculpa por aquela questão no PowerPoint, mas foi resolvida. Mas hoje temos a resolver estes problemas todos. Vamos conseguindo. Então, e agora ninguém tem perguntas para fazer? É no final, Luís. Agora é o final, Roger. Mas agora é o Roger já? É. Então já tenho isto mal. Ok. Peço desculpa. Pois é, Roger. Desculpa, já te ia cortar a palavra, francamente. Agora o Roger Lido Jesus, que vai falar das tapeçarias do Dom João de Castro, penso eu, não é? Sim. Força, Roger. Vou só agora compartilhar, deixem-me só confirmar se está tudo... Conseguem ver? Está tudo... Sim. Sim, não foi como eu, Roger, foi muito mais eficaz.
Pronto, eu vou também ler, enfim, também para não escapar muito do tempo, e venho falar precisamente sobre, apesar de eu ter em inglês, portanto falarei em português, sobre as tapeçarias de Dom João de Castro, enfim, da realidade à representação. Portanto, o tema central é, como não poderia deixar de ser, e como já foi dito, as tapeçarias de Dom João de Castro, que são um conjunto de 10 panos, hoje à guarda do Kunsthistorische Museum, em Viena da Áustria, e que representam, como o próprio título, enfim, indicam, cenas da governação de Dom João de Castro, governador do Estado da entre 1545 e 1548. A mais antiga referência que temos é este conjunto de panos, de tapeçarias, data de 1883, portanto, quando foi feito um catálogo, enfim, do museu, portanto, e está desde logo identificado que se trata, muito bem identificado que se tratam de tapeçarias referentes à governação de Dom João de Castro, mas em Portugal, portanto, só foram mencionados pela primeira vez em 1906, em breves artigos de jornais, e apenas em 1928 é que foram alvos de um estudo mais a sério, neste caso por Luís Keil, no Elucidário, uma revista que havia à época, no jornal, o Elucidário Nobiliárquico, onde então publicou o primeiro estudo de fundo. Antes, mais tarde, seria já publicado um artigo maior, e que já revia um pouco aquilo que Luís Keil tinha dito, neste caso por Faria de Moraes, num artigo publicado em 2 obras, mas em 2 revistas, mas é a mesma coisa. Neste caso, o que eu consultei foi a cópia do Boletim do Arquivo Histórico Militar em 1956. Depois disso, destacamos em 1992, em Viena, no próprio Museu de História da Arte, e em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga, a própria exposição sobre as tapeçarias de Dom João de Castro, enfim, onde foi publicado o catálogo. Enfim, há o catálogo alemão de 92 e o catálogo português de 1995, que atualizaram definitivamente, claro, o que sabemos sobre estas peças, sobre a sua origem, e daí que podemos afirmar que, aliás, um dos únicos factos certos sobre as tapeçarias é que se trata de uma obra da segunda metade do século XVI, talvez entre finais de 1550 e 1560, 1570. Infelizmente não existe qualquer documento referente à encomenda ou ao fabrico delas, sendo certo que elas terão sido feitas na Flandres, em Bruxelas, e isso deixa um caminho aberto para diversas propostas de leitura e hipóteses relativas à sua autoria. Não se sabendo quem encomendou, proliferam propostas que, na realidade, não podem ser confirmadas por qualquer documentação, deixando assim margem para as mais diversas interpretações. Assim, alguns autores apontam para que as tapeçarias tivessem sido encomendadas por Dom Álvaro de Castro, filho de Dom João de Castro, enquanto outros investigadores propõem que tenham sido fruto de um investimento de outras personalidades da corte, como por exemplo o infante Dom Luís ou a infanta Dona Maria. Dentro destas hipóteses, convém notar que não nos parece assim tão certo que Dom Álvaro de Castro tivesse poder económico para encomendar uma série desta dimensão, que era muito caro à época, ou até espaço para tal, tendo em conta que a sua residência habitual, a famosa Quinta da Penha Verde, em Sintra, cujo edifício principal é basicamente o mesmo desde o século XVI, é um edifício relativamente modesto para albergar uma série tão grande. Neste sentido, admitimos já que esta comunicação não procura defender qualquer uma destas teses. O que queremos é que, até aparecer nova documentação, qualquer uma destas possíveis ligações não vai passar do reino das suposições. Por isso que eu venho aqui falar, sobretudo, é o conteúdo militar das tapeçarias. E portanto, como eu estava a dizer, exatamente, o conteúdo militar das tapeçarias, por si, porque não do ponto de vista também artístico, porque as tapeçarias acabam também por vender um pouco uma ideia que se tinha também da Índia, da exótica Índia à época. Portanto, isso não é, obviamente, único, mas eu já lá voltarei. A primeira questão a abordar é quem foi Dom João de Castro, para se perceber porque é que estas tapeçarias foram feitas e porque é que é preciso comemorar o seu governo, e portanto passo aqui uma brevíssima biografia sobre, neste caso, Dom João de Castro. Dom João de Castro terá nascido por volta de 1500, numa fidalguia próxima do serviço ao rei, enfim, à semelhança de tantos outros nobres, iniciou a sua carreira militar no norte da África, em Tanger, a partir de 1518. Partiu pela primeira vez para
para a Ásia em 1538, na armada capitaneada pelo seu cunhado, o recém-nomeado vice-rei Dom Garcia de Noronha, e destacou-se não só pelos seus feitos de ar, mas também pela sua obra científica, de onde destacamos 3 roteiros, que são na realidade mais diários de navegação do que roteiros, mas ficaram conhecidos como roteiros, escritos nesta primeira viagem à Ásia, que é o primeiro, o roteiro de Lisboa a Goa, o segundo, o roteiro de Goa a Dio, e o terceiro, de Goa ao Suez, ou também conhecido como o roteiro do Mar Vermelho. E destas obras destacamos sobretudo um profundo conhecimento náutico, mas também das obras e dos autores da antiguidade. E, portanto, ele também aliava um grande jeito para o desenho, como se pode ver aqui, por exemplo, destes manuscritos, não terão saído mesmo, são cópias já, mas cópias do original, porque nós sabemos então o que ele desenhava. Neste caso é um desenho da costa já quase a chegar a Moçambique. Aqui também numa cópia, por exemplo, em Viena da Áustria, do seu roteiro de Lisboa a Goa, onde vemos aqui o próprio desenho de Goa. Nomeado então para governador do Estado da Índia em 1545, Dom João de Castro tomou posse logo nos primeiros dias de setembro desse ano. O seu governo foi um período de considerável tensão política e militar, já que necessitou de assegurar a presença portuguesa em Goa, nas terras firmes, ou seja, nas terras adjacentes de Bardez e Salsete, face ao sultanato de Bijapur, e em Diu face ao Gujarat. E, portanto, aqui para ajudar a ter ideia, portanto, ou seja, aqui em Goa mesmo, e portanto esta foi a zona onde ele acabou por não sair durante o seu período. Viu-se assim envolvido em múltiplas campanhas militares e quase diríamos que o seu governo serviu basicamente para apagar fogos e pouco mais, porque o seu envolvimento pessoal fez-se sobretudo sentir nas questões da guerra e da diplomacia. Acabou por falecer em junho de 1548, gravemente doente, e poucas semanas depois de ser reconduzido no cargo, com o título de vice-rei, que aliás não chegou a exercer. Apesar destas vicissitudes, o seu governo é um dos mais importantes na história do Estado da Índia no século XVI e, como veremos, as suas ações tiveram forte divulgação na Europa. Olhemos então para as tapeçarias em si. Portanto, como eu disse, um conjunto de 10 tapeçarias. Cada uma delas mede aproximadamente entre 3,5 metros de altura, entre 3,5 metros até, obviamente conforme algumas, mas vão algumas entre 3,5 metros também de comprimento, outras 4,5 e as maiores 5,30 metros, portanto são grandes realmente tapeçarias, e o conjunto em si divide-se em 2 grupos, portanto o grupo mais pequeno, que é composto por quatro panos, diz respeito à entrada triunfal em Goa, que eu já irei explicar, e o outro grupo de 6 tapeçarias, enfim, em cima e em baixo, como podem ver aí identificados, diz respeito propriamente aos feitos militares do governador, ou seja, às suas campanhas militares. Mas comecemos então pelo primeiro conjunto, o de cima, que podem ver aí, que é o da entrada triunfal. É no regresso a Goa, em abril de 1547, que se verifica a primeira entrada triunfal do João de Castro, porque ele depois teve mais, mas o que nos interessa é esta primeira, uma entrada triunfal organizada pela Câmara de Goa e pela população. O objetivo era o de recriar um triunfo ao modo romão, como escreveu Gaspar Correia, um dos mais importantes cronistas deste período, ou seja, segundo o modelo romano, importado da Antiguidade Clássica, para celebrar a vitória portuguesa no segundo cerco de Diu, que tinha terminado, portanto, lá está, com uma vitória em batalha em 10 de novembro de 1546, alguns meses antes. Assim aproveitava-se para se celebrar o feito militar e glorificava-se não só a figura central, neste caso o capitão-mor e o governador, Dom João de Castro, como também os soldados que, claro, compartilhavam desta vitória. Assim, estas 4 tapeçarias representam o desfile das tropas pela cidade. E, aliás, o Luís já há pouco mostrou um excertozinho que puderam ver isso. Portanto, no primeiro pano, e aqui esta numeração não corresponde muito bem, normalmente, nem sequer à numeração no museu, nem sequer à numeração no catálogo, mas dentro desta leitura esta a numeração. Portanto, neste primeiro pano vemos a entrada de Dom João de Castro na cidade. Eu penso que consigo aumentar um pouco, portanto conseguem ver aqui os soldados a desfilar com o seu armamento. Temos aqui no fundo este arco triunfal, do qual já lá iremos falar. Temos Dom João de Castro, aqui a figura central, debaixo de um pálio, aqui levado por uns fidalgos.
Aqui à frente temos esta personalidade que é o José Arcão, portanto um capitão derrotado na batalha e portanto que veio como refém, e mesmo aqui à frente são as bandeiras também tomadas, portanto dos derrotados aqui do inimigo, do sultanato do Gujarat, aqui já a rojar pelo chão, como obviamente não seria de esperar outra coisa. E portanto e aqui, e toda esta cena central, porque é central e com duas filas, portanto, ali no fundo, como podem ver, e já está aqui em primeira linha. O segundo pano destaca os carros que levam algum armamento, sobretudo armamento defensivo. Como podem ver aqui mais uma vez os soldados, portanto não se esqueçam que é uma parada militar, é uma festa, e aqui a zona central é que serve um pouco para criar este discurso, portanto, e aqui temos algum do armamento tomado ao sultanato do Gujarat, dentro desta vitória. O terceiro pano da entrada triunfal mostra ainda mais armamento, neste caso o armamento pirobalístico, onde podemos ver os canhões e aqui os pelouros também tomados, enfim, também temos larga documentação que comprova este episódio e que vemos aqui representado. E na quarta vemos as danças, as folias, neste caso as danças de espadas, que são também típicas, enfim, não só daqui, mas um pouco por toda a Europa, em Portugal, pela Península Ibérica, ainda existem, aliás, em alguns locais, bem como ainda 2 trabucos puxados por 2 elefantes, como podem ver aqui no fundo. E eu chamo a atenção porque também já voltarei a falar nisto já a seguir, e portanto aqui temos então estas festas e estas folias. O segundo conjunto então das tapeçarias mostra 3 momentos distintos das operações militares de Dom João de Castro. Dentro deste conjunto, a primeira tapeçaria mostra o descerco de Dio, portanto esta vitória do segundo cerco de Dio, onde vemos os soldados, portanto, a saírem da fortaleza, o que nós conseguimos ver aqui, portanto, eles estão a sair e estão a atacar, portanto, o arraial inimigo, e, portanto, vemos aqui todo o movimento a acontecer, enfim, aqui com a armada portuguesa no fundo, em alto mar. Chamo a atenção aqui neste caso para, mesmo aqui no fundo, há um pequeno pormenor que, obviamente, se liga, porque isto tudo se liga uma coisa com outra, e não é mais do que, na realidade, aquilo que eu vos mostrei, portanto, os 2 trabucos que estão aqui e que foram trazidos diretamente, como se infere aqui desta interpretação para quem estivesse a ler, não é? Porque são os mesmos e, portanto, dos vencidos, o espólio dos vencidos acaba por também tomar parte nesta entrada triunfal. A segunda tapeçaria destas campanhas militares diz respeito à tomada de Pondá, uma pequena localidade a sul de Goa, nas terras de Bijapur já, que terá ocorrido em setembro de 1547, e neste caso notamos a importância dada à infantaria, portanto dentro deste quadro podemos ver aqui uma carga de infantaria, simplesmente, e isto corresponde perfeitamente às fontes que nós temos para este combate, e aqui no fundo vemos, portanto, o castelo de Pondá a arder, porque depois da tomada foi incendiado, e portanto aqui temos esta representação perfeitamente de acordo com as nossas fontes, e temos depois um conjunto de 3 tapeçarias, que na realidade se referem, aliás, temos esta terceira tapeçaria, que normalmente é lida como, peço desculpa, como um ataque a Dabul, que é um importante porto a norte de Goa, mas como mostraremos adiante, enfim, propomos uma outra interpretação, e as 3 últimas, então, deste pano, deste grupo, os 3 últimos panos, dizem respeito às campanhas no sul de Goa, em Salcete, já no final de 1547. A primeira, e neste caso, enfim, as interpretações também não são todas iguais. José Manuel Garcia, no catálogo das tapeçarias da exposição, propõe uma leitura que eu acho que é aquela que está mais correta, e portanto este pano mostra a chegada das forças portuguesas a sul de Goa, e onde vemos aqui o desembarque das tropas, enfim, os navios e aqui os soldados a desembarcarem. O outro pano mostra a marcha das tropas, portanto aquilo que até falámos esta tarde, não é? E portanto aqui a marcha do exército. E o último, então, nota-se que é o descanso depois já da vitória, depois da batalha aqui a 21 de dezembro de 1547, onde as tropas então já podem descansar, e aqui estão reunidas em mesas
a aproveitar então esse descanso. Neste sentido, esta série de tapeçarias mostra-nos, claro, uma narrativa que permite compreender um pouco, compreender não, mas visualizar estas campanhas militares. O recurso às tapeçarias não é algo novo, bem pelo contrário, basta lembrar, por exemplo, as tapeçarias de Pastrana, que nós tão bem conhecemos e que relembram as operações de Dom Afonso V, no Norte da África, como selecionei aqui um dos exemplos, ou ainda os panos à maneira de Portugal e da Índia, chamadas assim, portanto, aquelas tapeçarias que mostram a chegada de Vasco da Gama à Índia, ou ainda, já numa dimensão mais internacional, as famosas tapeçarias de Tunes, encomendadas por Carlos V, e que mostravam a conquista de Tunes em 1535, e portanto, enfim, que aliás a campanha esta que contou com a participação de uma armada portuguesa e com um contingente de fidalgos, e portanto de onde participou também, curiosamente, Dom João de Castro. A questão que queremos abordar a seguir é realmente uma das mais relevantes. Que fontes é que foram utilizadas, portanto, na elaboração destas tapeçarias, deste conjunto de panos? O modelo, do ponto de vista artístico, é claramente europeu, ou seja, e isso nota-se pelos soldados. Aquilo que nós estamos a ver não é completamente aquilo, portanto, os soldados portugueses, mas sim a imagem estereotipada do exército europeu, e depois com essa dimensão da ideia de um exotismo já no século XVI. E aliás, isso é normal. Há uma outra obra, deixem-me ver se eu consigo, vocês devem estar a ver isto aqui aos bocados. Há uma outra obra que é O Sucesso do Segundo Cerquilho, de Jerónimo Corte Real, e que é a mesma coisa, portanto, é um poema épico sobre o Segundo Cerquilho, em que a representação aí não corresponde de todo com a realidade, nem com a fortaleza de Dio, nem com os combates, e portanto isto é, mais uma vez, um modelo, uma visão europeia sobre o que seria esta realidade do outro lado do mundo, neste caso do Império Português na Ásia. E portanto, esta transposição de modelo que, enfim, vale o que vale, e é o que nós encontramos aqui nas tapeçarias. Agora voltando a tomar aqui o fio à meada. Parece-nos então que a principal fonte não terá sido qualquer crónica portuguesa, na realidade, que não estava escrita ou publicada à época, mas sim um pequeno opúsculo francês, um texto publicado em Paris em 1549, intitulado Nouvelles des Indes, publicado, portanto, como eu disse, em Paris, por um editor do qual também já falaremos. A ligação entre este texto e esta tapeçaria já foi mencionada por alguns investigadores, nomeadamente no catálogo que eu já estou a farto de falar aqui da exposição, mas a nosso ver não foi suficientemente explícito, porque uma comparação entre o texto e as tapeçarias mostra que há uma ligação muito próxima. E portanto, como é que este texto aparece em Paris em 1549? Porque esta vitória de Dio acabou por ter um grande impacto na Europa, portanto não só é publicado um texto em Paris, como é publicado em Roma, também um sucesso, um sumário dos sucessos de Dom João de Castro, publicados também em 1548-49, publicado por José Manuel Garcia, portanto, também em 1995, por altura desta exposição das tapeçarias. Os textos manuscritos acabam por circular. Damião de Góis também escreve, por exemplo, um texto em latim sobre esta vitória, portanto, há missas rezadas em Roma e por todo lado, portanto, é realmente um feito militar que é muito propagandeado cá na Europa, sobretudo também porque é vendido na perspectiva de uma vitória cristã contra um inimigo muçulmano, e portanto isso também acaba também por ressoar. Sobre este então pequeno opúsculo, que tem 24 fólios, e é muito interessante porque ele traduz, teoricamente, e segundo o que é dito, ele traduz uma série de cartas enviadas diretamente da Índia por um fidalgo português, e isso é descrito como um dos principais fidalgos da Índia, un des principaux gentilhommes de l'Inde, e que, neste caso, o que é dito é que este fidalgo tinha decidido tomar o cargo de cronista para registrar os feitos memoráveis de então. É o que o texto nos diz. J'ai délibéré d'exercer par chacun l'office de chroniqueur. Portanto, é aqui explícito qual a fonte deste texto. O estilo em si remete-nos imediatamente para Gaspar Correia,
Gaspar Correia, o autor das Lendas da Índia, obra que só foi terminada na década de 50 e que só foi publicada, aliás, no século XIX, mas que circulou, claro. Mas também o outro autor possível é Leonardo Nunes, um fidalgo que também escreveu uma crónica sobre Dom João de Castro, mas qualquer que tenha sido o autor, era alguém muito próximo do centro do poder. E isto nós sabemos, porque, por exemplo, dentro deste pequeno opúsculo, este autor anónimo, que vamos então chamar de autor anónimo, transcreve uma carta do Rei da Pimenta. O Rei da Pimenta, enfim, é um pequeno reino local na costa do Kerala, no sul da Índia. E é muito interessante ver que esta carta é uma cópia inteira, completa, perfeita do original que ainda hoje está, portanto, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E, portanto, este fidalgo que escreveu a dita carta, que chegou a Paris, teve acesso ao documento original que o copiou na íntegra. E, portanto, isto é muito revelador e levanta muitas interrogações sobre quem terá escrito. Mas então, quais as ligações diretamente, e também para não perder mais tempo, podemos fazer entre este texto e as tapeçarias? Para já, olhamos para o primeiro pano, a entrada triunfal, e vemos aqui ao fundo a questão do arco, este arco triunfal, como eu vos falei. E como podem ver aí, portanto, é um arco triunfal e que tem aqui uma inscrição e tem aqui um leão com as armas dos castros, e isto é tudo muito interessante porque, apesar de vermos aqui um arco triunfal, não há qualquer fonte da época, não há qualquer fonte deste período que menciona qualquer arco triunfal. Portanto, a não ser, lá está, este texto francês. Este é o único texto que menciona a existência do que seria normal para uma entrada triunfal, ter um arco triunfal, mas neste caso este é o único texto que o menciona. Coincidentemente, Gaspar Correia é o único autor que menciona depois uma inscrição, que estaria também durante a entrada, não no arco triunfal, ele não menciona, lá está, qualquer arco triunfal, mas que menciona esta inscrição, e que aparece também no opúsculo francês. Como podem ver aqui, portanto, em baixo é o texto de Gaspar Correia, e na torre que estava na porta, que também estava do lado de panos, em cima das jameias, estavam 2 leões grandes, que tinham nos peitos escudos das armas do governador, e abaixo deles estava um letreiro em papel que todos podiam ler, que dizia: bem-aventurado e imortal triunfo, pela lei e por El Rei e pela Grey. E, portanto, é perfeitamente o que vocês podem ler aqui. E é perfeitamente o que vocês podem ler também, portanto, na tradução francesa deste opúsculo. Portanto, o que aumenta um pouco as hipóteses de que este gentilhomme que escreveu a carta poderá ser, eventualmente, Gaspar Correia, porque textualmente a parte é igualzinha. A descrição do governador debaixo do pálio está também identificada no texto francês, bem como os prisioneiros, as bandeiras e tudo o que nós vemos no restante, nos outros panos, também coincide com esta fonte, inclusive a menção aos trabucos, que aliás não aparece também em mais nenhuma fonte, mas aparece nesta fonte francesa. Acerca do arco triunfal, e é preciso aqui pensar como é que este arco triunfal então vem aqui parar, temos 2 hipóteses. A primeira é que o editor francês terá tido alguma dificuldade na interpretação ou na tradução, melhor dizendo, do texto que recebeu, e por isso terá entendido um arco pela referência explícita à Porta de Santa Catarina, que ficava ao lado onde eles acabaram por entrar, e acabou por interpretar, portanto, a Porta de Santa Catarina como o arco triunfal. Ou então, e isto parece-me o mais certo, o próprio editor deste opúsculo, o Jean Dupré, poderá ter usado alguma liberdade criativa. E isto porquê? Porque ele publicou entre 1539 e 1540 algumas descrições das entradas triunfais de Carlos V em França. E portanto, aliás, e esses opúsculos que ele publicou sobre essas entradas triunfais de Carlos V também têm este mesmo estilo, ou seja, são baseadas em cartas, ou seja, o modus operandi, digamos assim, da publicação é a mesma, e nesses casos de Carlos V há arcos triunfais, enfim, as entradas triunfais de Carlos V já estão muito estudadas, grandes, realmente festas, e neste caso o que poderá ter resultado, o que parece
que poderá ter resultado, é um misto destas duas, ou seja, a incompreensão do texto original levou a que o editor adaptasse à realidade que ele conhecia, esta ideia e aquilo que era as entradas triunfais na Europa. E, portanto, não havendo um arco triunfal diretamente nesta entrada, ele acabou então por adicioná-lo, porque faria sentido existir este elemento. Sobre o outro grupo das tapeçarias, e eu já ultrapassei o tempo e já estou praticamente a terminar, só mencionar que esta última, como eu disse inicialmente, que normalmente é identificada como o ataque a Dabul, parece-me que na realidade não é, parece-me que poderá ser um dos ataques de Dom João de Castro ao norte da Índia, às cidades portuárias de Baros, Patan ou Pat, que são tudo povoações do Gujarat, e aliás aqui não se vê nenhuma cena propriamente de guerra, mas sim uma ação mais passiva, em que eles estão a fugir, percebe-se até há uma mulher com uma criança ao colo. Isto coincide também com então o ataque a Pat, à cidade de Pat, e que o opúsculo francês descreve com minúcia e descreve que todos fugiram quando viram a armada a chegar, e o que nós vemos aqui é eles a fugirem e aqui ao fundo a armada a chegar. Portanto, mais esta ligação. Infelizmente, o texto francês é muito parco sobre os outros panos, sobre as outras tapeçarias, aqueles outros 3 conjuntos, por isso estamos certos que terá existido mais fontes, portanto, que ele obviamente utilizou, mas esta poderá ter sido a principal. Aliás, veja-se que a história das tapeçarias é tão mal conhecida que nós não sabemos porque é que só 3 é que têm legenda, e aliás legendas bastante erradas, porque estão cheias de erros, não só de latim, mas até de datação, portanto todas elas dão a data como 1538, quando, enfim, isto não se passa em 1538, passa-se em 1546, 47 e 48, e portanto também há hipóteses sobre em como as tapeçarias foram encomendadas e depois, enfim, por vários motivos acabaram por perder o interesse e depois então acabou por isso. Para terminar então, e depois de tantas incertezas levantadas, o que estamos certos é que as tapeçarias de Dom João de Castro são claramente um assunto ainda em aberto, seja pelas possíveis origens, pelas personagens centrais, que nem sequer abordámos, portanto todas estas tapeçarias têm personagens centrais que têm sido alvos das mais diversas interpretações e as quais, portanto, não foi o objetivo aqui tentar identificar quem são estas personagens a quem é dado o maior destaque. Ou pela então tem interesse pelas fontes que servirão de modelo. Neste último caso então destacamos aquela publicação, Nouvelle des Indes, como um caso de estudo bastante relevante, não só porque levanta mais questões sobre a autoria deste mesmo texto, mas porque levanta também questões sobre a imagem que chegou à Europa e sobre como esta imagem foi adaptada a uma leitura visual e acabou por ficar cristalizada através deste material, neste caso das tapeçarias. Ainda assim, enfim, há um longo caminho para se perceber as dinâmicas de integração e de disseminação da realidade histórica para a representação da guerra no Portugal moderno, do qual as tapeçarias são apenas um exemplo. Obrigado. Obrigado, Roger. Perguntas daqui do público, do excelentíssimo público. Eu posso já ir fazendo uma, que era um, que era o outro. Se calhar começo eu. Está aqui o André e o Paulo Pinto. Então vamos começar por estes dois. Se calhar pelo Paulo Pinto, que ainda não falou hoje e reapareceu. Não te importas ficar para depois, André? Se calhar pedia para fazer a primeira pergunta, que eu vou ter que sair mais cedo. Está bem. Então, desculpa lá, Paulo Pinto, afinal é o André. Também. Pronto, é uma pergunta. Eu teria muitas coisas para perguntar ao Roger. Gostei muito. Uma pergunta simples. Qual é o grau de fidelidade operacional destas representações, digamos assim? As cenas mais propriamente militares, quer dizer, do que se sabe das campanhas do Castro, quer dizer, qual é o grau de fiabilidade daquilo ali. Eu noto que fisicamente é feito da Flandres, fisicamente eles parecem suspeitosamente norte-europeus, quer dizer, até fisicamente, não sei, o que é que ele tens a dizer sobre isso? Luís, responde já ou aceitas um conjunto de perguntas? Não, se calhar, como o André tem que sair já, se calhar responde já o André, não sei.
Sim, a fiabilidade, portanto, é muito fraca, não é? Foi aquilo que eu disse, portanto, o modelo há a descrição, eles usam uma descrição geral, é a mesma coisa não só das tapeçarias, como do outro exemplo que eu dei, aquela obra, os sucessos aquele poema épico, os sucessos do Segundo Cerco de Dio, que acompanham o poema épico, mas aquela imagem serve simplesmente como bengala visual, porque retirar qualquer tipo de conclusão a partir daquilo, aquilo é baseado no texto, mas como os próprios autores não conhecem em si o terreno, acaba por ter resultados grotescos no sentido em que as coisas acabam por não bater certo. Mesmo se formos a ver os desenhos das tapeçarias, há questões da perspectiva que mesmo geograficamente não batem certo e, portanto, servem de fonte, mas têm que ser lidas com muito, muito cuidado, porque não só tentar fazer uma interpretação mesmo militar daquilo não serve de todo. Mas obviamente lá está, conjugando o texto com as tapeçarias, consegue-se perceber o que é aquilo e o que é que, portanto, qual era o objetivo daquilo. Agora a questão também é que este tipo de obra também falava por si. Portanto, na realidade, um conjunto expositivo num palácio que estivesse, aquilo tinha que ser autoexplicativo. E mesmo sendo autoexplicativo, acaba por falhar porque nunca é 100%. E isso levanta-nos mais dúvidas porque é que só 3 tapeçarias têm inscrições, têm explicação daquela cena, porque elas por si não se explicam. E, aliás, como não há qualquer, não há uma opinião única sobre o que é que as tapeçarias representam, algumas delas continua a haver muito debate precisamente por causa disso, porque elas não são assim tão fáceis de explicar. Agora, se calhar seguimos para o Paulo Pinto. Boa tarde. Obrigado. Tem sido, enfim, isto tem sido uma participação um bocadinho intermitente, quer de manhã, quer agora de tarde. Estas questões são sempre muito interessantes, não só da representação da guerra, mas da representação visual da guerra. Ouvi com mais atenção a comunicação do Roger, precisamente porque é um elemento visual, não é? Das tapeçarias. E a questão das representações ocidentalizadas, estereotipadas sobre eventos que se passaram, enfim, no caso que me interessa, na Ásia, não é? E esta é apenas uma delas, não é? De que, de facto, nós olhamos para estas imagens, tudo isto parece tudo tirado de imagens da antiguidade ou da Europa, que não tem nada a ver com a realidade, não é? Tinha sido, por exemplo, interessante, enfim, poderá ficar para uma outra, ou alguém que queira pegar no assunto, não é? O Manuel Godinho de Herédia e a história de serviços com o martírio de Luís Monteiro Coutinho, onde ele faz a representação de cenas de batalha, de guerra e de navios, e ele era um luso-asiático, viveu lá, e portanto aquilo são umas fontes, enfim, são os desenhos mal estudados, enfim, mal compreendidos, e enfim, poderia dar um bom contraste. Bom, mas sobre o que o Roger, desculpa, eu vou fazer uma pergunta sobretudo ao Roger, porque me interessou mais do que a comunicação da Ana Paula lá, só sobre a questão das tapeçarias. Primeiro, tu disseste a certa altura que uma delas que há dificuldades, aliás, várias, na interpretação do episódio, e eu pareceu-me detectar um camelo nessa, e portanto penso que a partir disso poderia determinar se seria exatamente porque, quer dizer, não há camelos em todo lado na Ásia, não é? E tanto quanto eu sei, não há camelos na Índia. Existe alguma outra possibilidade de que o episódio retratado se refira a qualquer incursão na Península Arábica ou no Mar Vermelho ou em algo desse tipo? Este é o primeiro. E a segunda era um pormenor sobre as primeiras tapeçarias, sobre a entrada triunfal, ou as entradas triunfais. Estranhei não existe exatamente um espólio, um saque de guerra, que é algo sempre muito comum, pelo menos nos triunfos da antiguidade era, não é? Haver mercadorias, riquezas do que foi feito, enfim, da pilhagem. Eu pelo menos não pareceu detectar, nem por aquilo que tu disseste, nem pelas imagens, que tivesse sido dedicado um espaço ao que foi saqueado, ao que foi tomado aos inimigos, não é? Ou então posso ter visto mal. É que assim,
a dar um bocado a ideia que aquilo foi um triunfo, mas um triunfo meramente defensivo, não foi um ataque que foi fracassado e os portugueses conseguiram manter vivo, não é? Mas acho que é um bocadinho a antítese do que eram os verdadeiros triunfos, nomeadamente os triunfos do Império Romano, onde o desfile era feito com o que tinha sido capturado e apresado e tomado como espólio e como valor de guerra. Era só, obrigado. Se calhar punhamos, Ana Paula Avelar punha a questão e arrumávamos porque depois tem uma questão para a Ana Paula também, temos aqui duas. Está bem? Não, a minha única. É mais um comentário relativamente ao Roger. Eu acho que a situação, por exemplo, defendo que relativamente ao poema épico é uma representação diferente, é um tipo de representação diferente daquilo, ou melhor, serve propósitos diferentes daquilo que serve os propósitos da tapeçaria, porque no poema épico a representação das diferentes cenas está intimamente mesmo ligada com aquilo que é cantado, não estou a dizer descrito, estou a dizer poetizado no poema épico. Portanto, ainda que do ponto de vista de simbologia possa haver um paralelismo e que se possa, e relativamente àquilo que é a fidelização da representação, não é? Há uma fidelização de representação no sentido da ligação texto-desenho. Não sei se estou a ser, portanto, que é diferente do que se passa nas tapeçarias, porque nas tapeçarias há aquilo que é o recurso a outras fontes, portanto, que depois, no fundo, são plasmadas num objeto que é um objeto diferente, não é? Portanto, enquanto que no poema épico do Corte Real, o que há é uma representação profundamente intrincada mesmo entre aquilo que é narrado no poema em si e aquilo que é representado. Portanto, há essa fidelização neste sentido, que não tem a ver com a tal veracidade de... Não sei se estou a ser clara relativamente ao que estou a expor. Portanto, são estágios e são formas diferentes. A minha leitura relativamente... No caso específico do poema épico do Jerónimo de Corte Real, Roger, nesse sentido, não é? Portanto, e que eu penso que aquilo que, relativamente à novela des Andes, sim, é aquilo que é no fundo a fonte, é uma das fontes, e podemos no fundo quase que, como provou, esta é a fonte, ou pelo menos uma fonte maioritária. Uma questão que eu queria levantar relativamente a isso é: será que o autor é o Gaspar Correia ou será que é um palimpsesto do próprio Gaspar Correia que nós soubemos que passou, portanto, manuscrito e que correu por várias cópias por aí? Portanto, está a ver, portanto, e que quando chega ao editor, portanto, chega no fundo chegam partes, não é, do texto, que são depois usadas, portanto, servindo o modelo até de representação, como indicou, um modelo que interessava que fosse publicado e que corresse, nomeadamente em França. Luís, se calhar aproveito já para responder. Sim, respondo depois. Para o Paulo, há a questão, sim, dos camelos, enfim, o camelo, e viste bem, portanto, deixa ver se eu volto a apanhar aqui. Sim, há camelos, enfim, e logo os camelos se dão a não sei quantas interpretações também, porque tudo nas tapeçarias foi alvo de interpretação até ao mais ínfimo fio, e portanto, e também quer o camelo, quer o que cada um segura na mão, se é uma romã, se é uma laranja, e a partir daí entramos, pronto, já sabemos, no reino do que vocês quiserem. Mas neste caso, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ok, viste aqui o camelo. De jeito que, sim, só que a questão é que, sendo o conjunto do governo de Castro, e aí enfim, não há dúvida, se bem que o Castro não aparece em lado nenhum, diga-se já, portanto a imagem clássica do Castro, mesmo coroado, não aparece em lado nenhum, o que
enfim, também seria outro assunto para debater. Isto poderia ser em qualquer outro lado. Se esta tapeçaria tivesse sido encomendada ou aparecesse como por si só, ninguém diria que isto tem a ver com as campanhas do Castro. E no caso das campanhas do Castro, como ele nunca saiu, o mais a sul que ele foi Salcete, e o mais a norte foi Diu. E, portanto, ele não andou para mais nenhum outro lado que se desse para esta interpretação que pudesse ser de outra área. Sobre o espólio de guerra, ele até aparece. Não sei, então, se calhar, se falei pouco dele. Porque ele aparece aqui, portanto, vê-lo aqui, que são as armas e por aí fora, o armamento defensivo, consegues ver os escudos, não sei o quê, e neste aparece, portanto, os canhões, e, as bolas de algodão, as escadas, tomadas, os pelouros, portanto, e aparece o derrotado, aquele que estavas a dizer, portanto, também há a figura central do derrotado, que está aqui, que eu mencionei, que é o José Arcão, e ainda, enfim, lá está, uma pessoa não tem tempo para falar tudo, porque, simbolicamente, ainda está aqui, que vocês podem ver. Eu não sei se vocês conseguem ver o rato a mexer. Sim. Aqui é a coroa, não é aqui, é a coroa a coroa não é de louros, mas de palma, com que Dom João de Castro foi coroado e com que a imagem ficou para sempre ligada, mas diga-se de passagem que não foi só Dom João de Castro, ele foi coroado e todos os seus soldados, tal como era feito na Antiguidade Clássica, portanto, porque todos eram heróis aqui do triunfo, claro que ele tem a figura central, e portanto os elementos estão lá. Claro que ainda há uma outra questão que eu não falei, é que pode faltar panos, pode faltar tapeçarias a este conjunto. Portanto, aliás, até há alguns investigadores que dizem que serão 12, e portanto faltam 2, até há uns anos atrás apareceu uma que dizem que seria seria a 11ª, tenho algumas dúvidas, mas neste caso poderia até haver mais um pano, isso não põe de lado, com mais espólio e mais até porque neste caso são 4 e às vezes pensa-se que se isto fosse para ser exposto numa galeria, então teria que ser X de um lado e X do outro. Portanto, isto tem uma leitura no espaço e a partir daí chegam à conclusão que deveriam ser 12 e não 10, enfim, outras coisas que não vale a pena perder. Quanto à Ana Paula, sim, enfim, as imagens do sucesso do segundo cerco de Diu acompanham o texto, portanto, claramente tem um propósito diferente, isso não tem qualquer sombra de dúvida. E aliás, o nível de detalhe com que dão ao desenho não é o nível de detalhe que é dado no texto, portanto, ele tem toda a liberdade criativa para impor os modelos europeus que quiser naquele caso, e como se continua a ver, mesmo se olharmos para a Fortaleza e mesmo para todo o resto, aquilo são fortalezas europeus, aqueles são baluartes europeus, são tudo o que não existia naquele momento do outro lado do Estado da Índia. Sobre o Gaspar Correia, eu pus a hipótese que pudesse ser um Gaspar Correia remastigado, mas infelizmente os tempos não batem certos, porque é publicado em 1549, e, portanto, para ser publicado em 1549, terá sido uma carta enviada, na melhor das hipóteses, em 1547, 48, no próprio ano. Ora, Gaspar Correia, que acaba a sua crónica em meados da década de 1550, 60, apontemos assim, portanto, nós não conhecemos mais nenhum manuscrito, a não ser aquelas 2 cópias da Torre do Tombo e da Biblioteca da Ajuda, portanto, aqui por causa dos tempos, e sobretudo por causa da proximidade da descrição, que é tão incrivelmente próxima, e daí sobretudo porque, enfim, o Gaspar Correia eu penso que é dos autores mais mal conhecidos da cronística do Estado da Índia, e de jeito que não se conhece realmente o seu processo de escrita, o qual a questão se ele já estaria a escrever alguma coisa. Já. Aí, Roger, ele já estava, aí estava, porque as lendas da Índia é algo que ele está a escrever, peço desculpa, é algo que ele vai escrevendo desde o início. Ele, aliás, constrói-as a par das crónicas régias. Sim, portanto, sim, mas uma coisa pessoal para ele, portanto, simplesmente os apontamentos. Não sei se não corre informação parcial. Pois, a questão é essa, não sabemos. E, portanto, não sabendo, aliás, esta fonte francesa, levanta a hipótese que sim, realmente, e aí concordo, estas novas da Índia, publicadas em Paris, poderão então levantar uma nova pista para já a difusão. Agora, é muito estranho, obviamente, como é que aquilo vai parar a Paris, através de quem, mas isso também seria questão de se estudar o editor francês, de ver as suas ligações mesmo em Paris, porque há portugueses em Paris, e sabemos disso, portanto, isto é tudo pistas
não só para esta fonte, que eu acho que é muito interessante, mas sobretudo para a recepção do que acontece no Estado da Índia, na Europa, e como acaba por ser adaptado. Portanto, aquela ideia também de que o editor, não percebendo, não conhecendo, acaba por adaptar aquilo que conhece, neste caso as entradas triunfais de Carlos V, eu acho que é também dos elementos mais interessantes na fonte. Eu só tenho aqui mais uma pergunta para a Ana Paula Avelar, que é da Edith. Exatamente. Posso ler? Referiu que Eu Jorge Anil... vi, Luís. Eu, por acaso, vi no bate-papo. Se é essa, se é a mesma, é. É a mesma. É. Edith, relativamente à pergunta, relativamente aos cativos, da identificação dos cativos, não é no memorial que há essa indicação. Portanto, agora, há outras fontes, o próprio Henning está muito mal estudado, portanto, há uma série de textos, portanto, o que eu fiz aqui já foi uma leitura de textos do próprio Henning, entre eles, portanto, nomeadamente a questão do discurso que ele faz, ele tem toda uma série de outros textos sobre, portanto, não, no memorial, não. Agora, há outros textos, nomeadamente até informações e relatos, que eu não os li todos, portanto não sei, que pode ser, porque ele realmente é um alfabeto que percorre e os tempos podem não ser tão distantes quanto. Portanto, isso aí não te consigo dar resposta no memorial, não, certo. Agora, noutro tipo de documentação do Jorge de Henning, é possível que sim, e até porque é um espólio que não está suficientemente tratado. Nem as outras obras que estão e, portanto, que correm e que foram entregues, nem sequer a própria correspondência que ele troca. Portanto, que ele tem muita correspondência que troca, não é? Com os validos, portanto, da coroa imperial. Portanto, e é possível que sim, não sei. Agora, que ele entrou no negócio e que se mantém no negócio, claramente. Obrigada. Se calhar íamos fechar aqui o debate, não sem eu mostrar só uma imagem, repetir a imagem do texto do Enin, da Ana Paula Avelar, para o André Morteiro. O André Morteiro já saiu, que era falar precisamente do Volley Fire, que aqui está ele, em Marrocos. E de facto, provavelmente, ao contrário das tapeçarias, faz todo o sentido que esta representação seja fidedigna, não é? Ok, penso que podemos terminar agora, não é? Eu se calhar passava-se já era a Filipa, portanto, acho que entrávamos. Sim, acho que não. Portanto, coitada, a Filipa é que está doente, não é? Portanto, está adoentada. Filipa Geirinhas, que é a bolseira que está encarregada de fazer a introdução do material na base de dados. Filipa, está aí? Estou aqui. Então, se calhar pode entrar. No fundo, eu acho que há um dado que é importante terem atenção neste aspecto, é que, portanto, no próprio projeto, a Filipa está a fazer o seu percurso de mestrado, a concluir a sua dissertação de mestrado, portanto, e é dentro dessa perspectiva que também ela vai, de certa forma, apresentar algum do trabalho que ela fez exatamente na base de dados, mas é dentro dessa perspectiva, portanto, é alguém que está neste momento a começar a escrever a sua tese de mestrado. Isto vai ser um pouco uma conversa mais informal, não é? Sobre o trabalho que tem sido feito na base de dados, o trabalho de selecionar, preparar, inserir a informação que foi coligida e que começou exatamente também pela informação coligida pelo Luís, não é? Nas suas pesquisas, e que bem, a parte mais representativa é mesmo sobre a Alcácer Quibir, não é? Incide mais sobre a Alcácer Quibir, informação da base de dados. O sistema é um sistema desenvolvido pela empresa de Sistemas do Futuro e é uma base de dados que portanto, é uma base de dados direcionada à inserção de informação de fundos museológicos e que sai um bocadinho fora daquilo que é o nosso projeto, não é? Porque nós não temos espólio, nós estamos no fundo a congregar informação que existe em vários sítios. E, portanto, às vezes temos assim algumas dificuldades porque temos que adaptar a informação à base de dados em si. Pronto.
E a visão que nós temos é reunir o máximo de informação possível sobre a temática do projeto na nossa base de dados, mas também abrir um pouco a contribuições de quem queira partilhar a informação das suas investigações na base de dados, não é? Eu se calhar vou abrir a base, só para termos aqui uma... Deixa-me só... Onde é que ela está? Só um momento, está aqui. Desculpem, estou um bocadinho perdida. Eu não sei se estão a ver a base de dados inteira ou... Sim, sim. Tá, estamos a ver, estamos a ver. Portanto, isto é a página de entrada da base de dados e nós temos aqui, dada a tipologia da informação que temos vários campos onde a podemos inserir. Portanto, aqui na catalogação, desculpa, temos cerca de, deixa-me ver, portanto, temos 303 objetos inseridos e objetos que dizem respeito a pinturas, esculturas, armaria, orivesaria também, temos objetos de orivesaria. Portanto, têxteis, temos exatamente as tapeçarias também aqui inseridas. Deixa-me ver mais. Desenhos. Pronto. Esta é a parte dos objetos. Temos na parte dos eventos os acontecimentos históricos. E aqui nos acontecimentos históricos temos inseridos os 96, que incluem cerimoniais, combates, procissões, alardes, paradas, cercos, batalhas. E na parte dos acontecimentos é isto. Na parte das entidades temos várias tipologias de personalidades. Temos agente da guerra, que diz respeito aos intervenientes nas batalhas, os militares. Temos os autores de peças, os pintores, escultores, arquitetos. Temos depois também a parte dos artesãos que faziam as armas, não é? Os armeiros. E temos também os autores de documentos, crónicas, epistolografia. Portanto, catalogamos de acordo com aquilo que os indivíduos produziam. Foi assim que catalogamos. Lá está, tivemos que adaptar a informação à base de dados em si. Temos ainda, aqui nas referências, então, temos material gráfico, porque está separado do que são os objetos e que diz respeito a tudo o que tenha sido impresso. Portanto, imagens impressas. Temos epistolografia. Temos 153 registros de cartas. Várias personalidades. Temos documentos, assentos, notícias, relações, relatórios, roteiros. Temos as monografias.
aqui por monografias, são, obviamente é o que está impresso, mas também o que é de época contemporânea ou mais recente, mas que sejam compilações de documentos mais antigos. Pronto. E depois temos os manuscritos. Os manuscritos é o que tem, para mim, é o que me tem dado mais trabalho a inserir, porque eu não tenho assim acesso à maior parte dos manuscritos, tenho acesso sim às transcrições no que já foi publicado. Pronto, muitas vezes é um bocadinho ingrato. Isto tem sido a base de dados, tem sido isto que temos feito com a informação. O que é que eu posso dizer? Na parte dos textos e dos manuscritos, tenho tentado fazer sempre que possível as transcrições das partes que são selecionadas. Muitas vezes não é possível, lá está, porque eu não tenho acesso aos manuscritos, e também que a pandemia não foi possível muitas vezes ir consultar fisicamente o que era suposto, não é? E portanto estávamos um bocadinho condicionados ao que estava disponibilizado online, que não era tudo. Entretanto, como Alcácer Quibir é talvez o tema que tem mais representatividade na base de dados, optámos por selecionar algumas dos elementos introduzidos sobre essa temática, e eu vou só fazer aqui uma à parte, porque a pesquisa no geral não está a funcionar. Se eu for aqui pela pesquisa geral, ela está aqui com um bug e não está a funcionar, e então eu tive que ser criativa e arranjar um modo de ligar a informação, porque a pesquisa geral, por temas e portanto, por intercruzamento de fichas, digamos, de entradas, também não está a funcionar. E a temática também não, porque há um bug aqui que nós estamos a tentar resolver. Então, eu posso até mostrar. Digamos que esta é a pesquisa geral por imagens que podemos fazer quando entramos na base de dados. Por imagens, sim, esta. Portanto, o que é que acontece? Acontece que ele seleciona-me tudo. Portanto, está aqui com um bug. Portanto, não seleciona nada, acaba por não selecionar. Eu aqui poderia, por exemplo, selecionar assim, teria que vir aqui aos acontecimentos. Pronto, ela aparece-me aqui. Nós não temos imagens, não é? Porque isto, como seria para um espólio museográfico, supostamente teríamos que ter imagens. Não temos imagens dos acontecimentos históricos, e a ficha que aparece reduzida é esta. Pronto. Mas isto é uma informação extremamente reduzida daquilo que está introduzido. Porque não aparecem os campos todos, as fichas são muito mais completas, até porque foi necessário criar, e eu vou mostrar aqui nas referências, foi necessário criar, por exemplo, deixa-me ver aqui, desculpem. Portanto, foi necessário criar campos mais adequados àquilo que é a nossa realidade, não é? E eu tive que criar campos para fazer as transcrições, não havia.
Não havia, mas era muito limitado em termos de número de caracteres que se podiam introduzir. Queria mostrar, vamos fazer aquilo que eu estava a fazer. Aqui está. Isto é uma compilação de documentos e há várias, neste tipo de entrada, que são as compilações, eu tentei separar, portanto, eu introduzi a obra em si, mas tentei separar os documentos por aquilo que eles eram, o que estava introduzido. E, portanto, temos aqui a relação da Batalha de Alcácer, que mandou um cativo ao Dr. Paulo. E tem a página, não é? Aqui eu posso alterar, tem estes campos assim. Mas, se eu quiser ler isto, e é o problema aqui da pesquisa não estar a funcionar relativamente à ligação de fichas, eu deveria poder carregar e ela abria-me e eu ia ler a transcrição que lá estava. Pronto. É aqui a questão. Mas pronto, então eu se calhar vou começar aqui por aquilo que foi selecionado sobre Alcácer. Só para termos assim uma ideia do que está, de como estão as fichas. Portanto, as fichas têm a imagem, têm o título, têm a informação que a gente conseguir completar e o local onde ela está. E uma coisa que se tentou fazer sempre aqui relativamente às referências, aos manuscritos e tudo o que seja referências escritas tentou-se procurar sempre a cota na Biblioteca Nacional e inserir-se essa cota. Pronto. Se não existir aí, então procurar noutras bibliotecas, mas a primeira opção será sempre a Biblioteca Nacional, para ser mais, estar tudo mais congregado num sítio físico. Pronto. Portanto, aqui temos vários aspectos. Esta até é a Batalha de Alcântara. E aqui a vista de Batalha de Alcácer Quibir, que está na miscelânea do Miguel Leitão de Andrada. Esta já tinha mostrado, desculpa. Portanto, aqui no material gráfico, material impresso, ou incluído em material impresso, é isto, não é só isto, mas foi isto que selecionámos. Nas monografias temos vários relatos, crónicas, as compilações, lá está, os estudos também, e isto é um trabalho em construção, não é? Isto não está completo, tem que ir sendo completado à medida que também vamos recebendo informação e que vamos tendo acesso a ela. Basicamente é isso. Pronto. A ideia aqui é que esta base de dados consiga ser um meio onde alguém que precise de procurar algo sobre um tema específico o consiga fazer, tema específico dentro desta temática. Portanto, no meu caso, da minha tese de mestrado, eu estou a trabalhar o Lobo Vaz de Sampaio e o Pedro Mascarenhas
durante o governo do Lopo Vaz de Sampaio, né, 1525-1529, na Índia. Não há muita informação aqui disponível, mas eu fui buscar e selecionei este tema com base nas crónicas que aqui estavam e que são as lendas da Índia, do Gaspar Correia, e outras crónicas da época, do Francisco de Andrade, um bocadinho posterior, a crónica de Dom João III, e a ideia seria então ver nessas duas crónicas como é que está descrito o perfil destas duas personalidades, perfil bélico, pronto. Claro que na minha investigação eu descobri muitos outros materiais que são passíveis de serem inseridos aqui, é o que vai acontecer, vai ser o passo a seguir, vai ser inserir tudo aquilo que eu descobri e que eu considero relevante também para contribuir para o crescimento da base de dados. Infelizmente não temos muito não descobri muito de imagens, relativamente a imagens, mas tenho, deixem-me só ver se eu encontro, desculpem, portanto, tenho aqui este PowerPoint. Portanto, os objetos que nós temos relativamente ao Alcácer Quibir disponíveis na base de dados são objetos, pintura, escultura, armaria, referências, temos imensas cartas, materiais gráficos, monografias, manuscritos, gente da guerra e os acontecimentos históricos que temos, exercícios militares, paradas de embarque, benção da bandeira. Para o Lopo Vaz de Sampaio, a única coisa que eu aqui tinha era o retrato do Lopo Vaz de Sampaio e tinha as crónicas. Entretanto, nas minhas pesquisas, eu reuni cartas disponíveis que estão na Torre do Tombo e algumas publicadas até naquela série das gavetas da Torre do Tombo, descobri mandados, descobri relatórios, muitas outras entidades que vão ter que ser também inseridas, como os fidalgos que nesta época tomaram facções, não é? Fação do Lopo Vaz de Sampaio ou sobre a fação do Pedro Mascarenhas. E pronto, também interessa dizer que eu escolhi este período não só pela ação bélica que ocorreu, por exemplo, o combate de Vintão, de Pedro Mascarenhas, e o combate das fustas de Cambaia em Chaúla e do Rio Bacanor, do Lopo Vaz de Sampaio, mas também porque me pareceu na altura que o próprio clima, dada a situação, não é? Dada a situação de usurpação, digamos, do governo por Lopo Vaz de Sampaio, gerou-se um clima de quase guerra civil, em que houve imensa movimentação de materiais, de pessoas, de navios, de armas, e estas fações realmente equiparam-se e se fosse preciso teriam entrado em guerra civil. Até a própria entrada de Pedro Mascarenhas em Goa, quando o Afonso Mexia foi em Goa, não, em Coxim, desculpem, quando foi nomeado capitão de Coxim. Portanto, tudo isto tem os aspectos militares que podem interessar para o projeto, e a ideia é essa, não é só eu utilizar-me daquilo que está disponível na base de dados, mas contribuir eu próprio para enriquecer a base de dados.
Pronto, e então isto serão as coisas que eu irei introduzir. Entretanto, como eu também tenho um outro tipo de formação, eu sou geóloga e sempre trabalhei com cartografia e pronto, para mim faz muito sentido a cartografia também fazer parte da base de dados, pelo menos os aspectos em que possa focar alguma temática militar. Pronto. E então a minha ideia também será procurar cartografia dedicada a essa temática, mas também elementos militares em cartografia que não seja de cariz militar. Portanto, estas foram as crónicas que eu tirei como base. Tem mais uns minutinhos, está bem? Ok, Convém a ok. gente apresentar o site. Está bem, está bem. Pronto, então é muito rápido. Pronto, isto foram as crónicas que eu realmente retirei e usei como base para a escolha do tema, não é? Da minha tese. E, entretanto, as cartas que eu tenho aqui, estas são das gavetas do Torre do Tombo, algumas destas não são. Portanto, é só para terem uma ideia da quantidade de material que eu tenho para, não é oferecer, mas para partilhar com o projeto. Então, até muito em breve. Até Até amanhã breve. para alguns de Tá. nós. E obrigado pela presença a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.